Noite, eu sou a Carolina da Costa e vou mediar essa conversa com Luiz Fernando Figueiredo, presidente da Mauá Capital, ex-Banco Central, e com Carlos Caval, diretor do Asa Bank, também ex-secretário do Tesouro, duas pessoas com uma vasta experiência, tanto em política fiscal como política monetária. A Mauá, em especial, está completando 15 anos esse mês, então Luiz já passou por várias crises, né, Luiz? Então, a gente vai ter duas visões aqui bem interessantes e complementares de quem passou para o Banco Central e Tesouro. Então, acho que uma contribuição que a gente gostaria de dar para a nossa audiência, que eu agradeço a presença aí de todos, é um entendimento mais estruturado da crise e dos remédios, literalmente, para a gente lidar com ela. Então, eu vou começar com uma pergunta para a gente conceituar um pouco o fenômeno, tendo aí a experiência tanto do Luiz quanto do Carlos. Começando pelo Carlos, que é o nosso convidado. Então, Carlos, a pergunta que eu faço para os dois é o que faz essa crise ser diferente das demais? Né? Assim, que crise é essa? Como a gente pode conceituar o que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico? É uma crise só financeira? Contem um pouco aí a visão de vocês. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado aí a Mauá Capital, ao Luiz, a Carolina. É sempre um prazer poder discutir, inclusive com uma pessoa aí um amigo de muitos anos aí do mercado e que acompanhei na época que estava lá naquela crise dificílima no final do governo Fernando Henrique, né? Certamente tem muito a contribuir nesse momento aí dessa crise também bastante aguda. Eu acho que um ponto a lembrar aí na caracterização da crise é exatamente como Bernanke e Yellen defenderam num artigo aí que lançaram no Financial Times há cerca de 2, 3 semanas atrás, dizendo que a crise de 2008, né, que é o nosso grande benchmark, e de várias ações que estão sendo tomadas agora, ela era uma crise financeira, né, de proporções sistêmicas, né, quebra de bancos e tal, né? Então as ações eram muito focadas na questão de socorro, né, aos bancos e posteriormente toda a ação de política monetária e indo para as políticas não convencionais. O instrumento fiscal ele foi acionado, mas ele foi acionado de maneira, vamos dizer, mais secundária, né? Na medida em que as medidas de liquidez, de juros, etc., eram aquelas que faziam mais sentido naquele momento, né? Sendo que nesse caso agora ela não tem como epicentro o setor financeiro. Tem implicações também na liquidez, tem também efeitos nos mercados, né? Levando a que o Federal Reserve acionasse vários dos instrumentos que ele utilizou então, né? Swap de moedas, linhas de liquidez, enfim, e inclusive voltando a fazer a política não convencional QE. Mas a gravidade aqui é que ela afeta, né, pelas medidas de distanciamento social, a mobilidade das pessoas, a capacidade delas consumirem, o emprego delas. Então, você cria um gigantesco choque de demanda, né, de proporções globais. Vamos lembrar que na crise de 2008, a China não teve nenhum grande impacto, fez um pacote de estímulos gigantesco, e isso nos arrastou, e outros emergentes, né? Os produtores de commodities, né, se deram, vamos dizer, relativamente bem naquele contexto, né? E acabou que o ex-presidente Lula, ao caracterizar aquela crise como uma marolinha, ele acabou não exagerando tanto do ponto de vista do Brasil, né? Então, essa crise ela é muito mais global, muito mais horizontal do que foi a crise anterior e tem, nesse sentido, um impacto muito mais agudo, né? E levando, portanto, a uma reação muito mais forte na política fiscal, né? Veja que nós tivemos aí, em 2015, 2016, uma catástrofe econômica no Brasil, e nós não acionamos, né, medidas de política fiscal naquele momento, nem podíamos, né, a crise tinha essa característica, né? Mas hoje não há como você não acionar, né?
nós teremos aí que fazer uma ação muito contundente na política fiscal, outros países estão fazendo, né? E acho que nisso está uma grande diferença. Agora, sem prejuízo de que, e aí depois acho que o Luiz comenta com mais propriedade, eu não estou querendo dizer com isso que não deveríamos ter reação de política monetária, né? Eu posso depois até comentar, as reações de política monetária, elas também estão sendo muito ousadas, né? Muito agressivas, né? Mas a natureza da crise implica você ter também, inevitavelmente, que acionar de forma muito contundente a política fiscal, muito mais que em 2008, tanto pela questão da saúde em si, como também pela proteção de emprego e renda. Deixa eu comentar. Bom, primeiro, Carol, é um prazer enorme você estar aqui. Agradeço muito o primeiro live que a Mauá está fazendo. Enfim, muito com o objetivo de esclarecer, dar nossa visão, trazer uma pessoa com tanta capacidade para nos ajudar. Então, para nós é muito importante essa hora poder falar o que a gente está pensando. A gente não faz outra coisa senão estudar o que está acontecendo. Não quer dizer que a gente saiba mais que os outros, mas a gente está simplesmente falando como a gente está vendo esse ambiente, essa situação. Acho que você já falou assim, muito do fenômeno. Deixa eu só acrescentar, para a gente não chover no molhado, tentar acrescentar o que você disse, olhando um pouquinho mais o outro lado, mais monetário, e a Carol falou, olha, qual a diferença da crise de 2008? Eu queria comentar duas talvez até sutilezas, mas são muito relevantes. A primeira delas é o seguinte, na crise de 2008, como era uma crise financeira, e a verdade é que ela veio depois de um pileque desgraçado que o sistema financeiro fez, uma alavancagem sem fim, volume de crédito absurdo. Então, o causador daquela crise tinha sido esse pileque. E daí, como é que você faz? Como é que você ajuda alguém que causou o problema? É o que, né, os economistas, o pessoal chama de moral rasa. É difícil. Você fica num dilema. Por outro lado, se você não salva, você pode causar um mal maior. Mas é uma coisa difícil. E o que aconteceu? Teve um momento que não dava mais para salvar. Tinha a Lehman Brothers, grande causadora de toda aquela encrenca. Estava mal, o banco estava numa situação muito ruim. Vai ajudar? Difícil. Daí não ajudou, e daí acabou propagando por todo o sistema, etc. Nesta aqui, não tem essa. Quer dizer, o que acontece, veio um vírus, quer dizer, é um choque, quer dizer, como se diz, exógeno a todo mundo, está todo mundo saudável. Um período muito longo de exuberância. No Brasil, a gente não viu muito, né? Aqui as coisas estavam melhorando devagarzinho, mas o mundo passou, depois da crise de 2008, uma década de exuberância, desemprego muito baixo em muitos lugares do mundo. Então, está tudo certo. E esse vírus é uma coisa assim, inesperada. O segundo ponto que eu acho que é muito interessante é o seguinte: toda crise é muito ruim, mas ela tem alguns legados. E a crise de 2008, como ela foi muito grande, ela deixou um legado que foi um aprendizado a lidar com crise. Tanto do ponto de vista fiscal, ou seja, como é que você faz fazer o dinheiro chegar nas pessoas, né? Para lembrar, nos Estados Unidos, muita gente que devia muito dinheiro tinha que receber dinheiro, senão não conseguia viver. Então, esses mecanismos todos foram criados naquela época. E no lado monetário também. Quer dizer, o Fed, ele tinha, né, o Banco Central Americano, ele tinha um poder muito limitado de coisas que ele podia fazer para ajudar o sistema a funcionar quando o sistema ficasse disfuncional, quando tivesse empossamento de liquidez ou falta de liquidez, etc. E tal. E vários instrumentos foram sendo feitos e alguns deles demoraram anos para serem aprovados e começados a ser utilizados. A vantagem dessa vez é que foi usado uma semana depois, porque eles já estavam prontos. Ou seja, nós conquistamos, a partir da crise de 2008, a capacidade de enfrentar uma crise maior. E o que aconteceu, só para fechar, realmente, no lado monetário, está se fazendo coisas sem precedentes, colocando o máximo de liquidez possível, com um aprendizado anterior de tentar colocar
naqueles lugares que mais precisam, e, nesse sentido, o Brasil fez um trabalho belíssimo. Deixa eu colocar o dinheiro onde está realmente faltando dinheiro, porque não adianta dar dinheiro para quem tem bastante, porque ele vai ter mais caixa e não vai ajudar a situação. Então, assim, tanto no campo fiscal quanto no campo monetário, está sendo feito coisas sem precedentes, e, de novo, isso também é o aprendizado de 2008, ou seja, eu não tenho muito pudor em fazer o que precisa num momento como esse. Então, vou pegar o gancho, Luiz, o que você acabou de falar. Vamos qualificar um pouco essa ajuda, né? Tanto no campo monetário como fiscal em especial. Carlos, vou voltar para você, tá? De fato, o apoio que os governos estão dando do lado fiscal tem sido tremendo para uma crise sem precedentes, né? Um apoio sem precedentes. Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, Brasil, quase aí, expectativas de chegar a 3% do PIB. Conta um pouco, qualifica um pouco mais essa ajuda fiscal, né? E eventuais implicações dessa ajuda. Isso vai piorar o nosso endividamento, isso coloca em risco a agenda de reforma. Faz um balanço aí dessa ajuda e implicações, e eu vou repetir a mesma pergunta para o Luiz do lado monetário. Bom, o que a gente tem até agora, né, na nossa projeção, um déficit primário que eu diria de pelo menos 5% do PIB, cerca de metade disso, ou um pouco mais, quer dizer, acho que até será mais, mas dentro desse número, são medidas de aumento de gasto dentro dos pacotes anunciados, né? Depois a gente tem alguma coisa como 1% do PIB, que são perdas de receita, ao lado do déficit que já tínhamos, né, de 1,3 antes da pandemia, né? Então, isso está subindo, portanto, de um número em torno de 1,5 para um número que será de pelo menos 5%, na nossa projeção, que também importa, de queda do PIB de 3%. Né? Bom, a dívida PIB, a nossa consideração é que ela iria, com 5% e queda de 3% do PIB, para 83%, de 76,5%, que foi anunciado, acho que inclusive ontem, do dado de fevereiro. Tá? Eu diria que esse número deveria ser maior por conta que eu imagino que possa haver nesses pacotes, nesses programas anunciados de aumento desse benefício de R$600, ou diferimentos de impostos, ou coisa desse tipo. Tudo leva a crer que isso poderá vir a ser estendido no tempo, então a gente pode ter um déficit maior do que esse. Tá? Agora, quando a gente faz essas projeções, a gente não está incluindo aqui duas coisas, aliás, eu vou dizer até uma terceira, para depois aprofundar, que poderão mitigar esse aumento. Né? Em primeiro lugar, a gente não está pondo aqui venda de reservas internacionais. Vamos supor que, ao longo dos próximos anos, não esse ano necessariamente, o Banco Central venda 50 bilhões de dólares de reservas, isso dá mais ou menos 4% do PIB, né? Também, nessa PEC que foi apresentada pelo Banco Central, o depósito remunerado, né? Que está sendo criado e que, se utilizado, reduziria operações compromissadas. Né? E nesse nosso número de 83, 1,6% do PIB desse aumento vem do aumento da redução de compulsórios, né? Que aumenta a dívida bruta. Né? A gente poderia imaginar que é razoável o BC, se ele tiver o depósito remunerado, que ele pelo menos offsetasse o aumento da dívida que ele mesmo gerou, evidentemente por um mérito, por uma medida acertada de redução de compulsórios. Tá? Então, a gente pode ter entre reservas, depósito remunerado, ao longo dos próximos anos, um impacto aí de 3, 4, 5 pontos do PIB no sentido de redução. Tá? Isso não está na conta, porque um nem está aprovado e o outro é uma medida mais discricionária, né? Mas isso certamente, provavelmente fará diferença. E o último ponto é que eu acredito que a gente vai entrar num cenário de taxa de juros mais baixa, mas mais baixa por
bastante mais tempo. E, como a gente está vendo em vários países, medidas ligadas à administração da ponta longa da curva de juros, né, independentemente de uso para fins monetários, elas poderão ser um mecanismo importante nos próximos anos, né, de manter o custo da dívida pública baixa, né? Então, talvez trajetórias mais pessimistas, que jogam a dívida pública para 85% ou mais do PIB, elas não se configurem, né, por conta de fatores como esse, mas lembrando que, por outro lado, é indispensável que o recorte dessas políticas emergenciais seja contido no tempo e a gente volte ao ajuste fiscal estrutural. Isso, acho que hoje já está bastante claro, né, que, sem dúvida nenhuma, se a gente abrir mão do ajuste estrutural, aí, evidentemente, as implicações vão ser muito mais graves, não só na dívida. Luiz, e do lado monetário? Deixa pensando só... nos indicadores... Ou comenta, legal, comenta um pouco do que o Carlos falou e traz um pouco. Ajudar, sim, falar um pouquinho. O que é interessante é o seguinte, quer dizer, o Carlos disse, tem que gastar muito dinheiro porque o choque é muito grande e não tem muito o que fazer, né? Tem que lidar com isso. O bom é que é uma vez por todas, ou seja, como ele disse, você não pode ficar gastando no tempo. O grande problema a partir da crise de 2008 é que o governo petista gostou de gastar e continuou gastando sem fim. A gente chegou àquela crise em 2015. Neste caso, o que foi bom é que eles respeitaram o teto e só passaram a gastar mais a partir daquela lei de calamidade pública, que ela só permite gastar mais em circunstâncias como essa. Ou seja, não dá para tornar isso um hábito. Então, isso é uma coisa muito boa, que garante que a gente ataca a questão, protege a nossa população o quanto for necessário, mas também dá um sinal de que não vai ficar uma gastança sem fim depois, porque daí você leva a um receio do país quebrar, não pagar sua dívida, etc. A outra coisa é que, a meu ver, as medidas no campo fiscal elas estão sendo, eu diria, medidas inteligentes. O que eu quero dizer com isso? O grande problema é sempre o dinheiro chegar onde precisa chegar. Não adianta dar o dinheiro para a grande empresa, ela tem caixa e está tudo certo, não precisa. Ou seja, claro que é chato, que a empresa não vai faturar, mas ela tem um colchão, tem uma capacidade, né? E nessa linha, e até porque também o dinheiro é escasso, né? O que o governo procurou fazer foi direcionar para aqueles, digamos, bolsões ou parte da sociedade que precisam. Então, desde uma parcela relevante para aquela porção que são os informais, que isso não tem jeito mesmo, isso não tem como receber crédito, eles são os mais vulneráveis. Então, para a população de baixa renda, para aqueles que têm um emprego, só que as empresas estão numa situação muito difícil, então, alguns mecanismos assim, muito, eu diria até inteligentes nesse sentido. Dinheiro para, olha, vamos tentar atacar com leitos, com exames, etc., o máximo que puder, a doença em si, e também ajudar que os estados consigam criar a sua infraestrutura para isso. Então, o meu ponto aqui, só complementando o que o Caval falou, é exatamente assim, olha, eu tenho 100, talvez eu precisasse de mais. Agora, se eu direcionar bem os 100, eles vão valer mais. Tem um outro ponto importante, eu não quero me estender nessa parte, porque o Caval falou assim, muito bem, é que a sociedade civil ela está se mexendo com poucas vezes, eu pelo menos testemunhei. E isso é muito legal. E não é só legal por ser legal, não, é porque isso expande muito a capacidade de ajuda e principalmente nos lugares que mais estão precisando, porque a sociedade civil não está ajudando a empresa grande ou aquele que tem uma poupança. Está ajudando, por exemplo, uma favela. Está ajudando, por exemplo, áreas que realmente são as mais vulneráveis. Então, assim, esse complementam trabalho... com o governo. E assim, eu acho que todo mundo pegou para si a questão, que foi super legal. Isso aqui, isso é um problema nosso, então vamos resolver. Então, isso
vai mitigar também vamos dizer, os efeitos dessa queda tão grande de atividade na sociedade. Do lado da política monetária, eu tenho 3 comentários. O primeiro é que, no lado de expansão de liquidez, é incrível o que o Banco Central fez. Ele não só colocou muito dinheiro na mão do sistema, como ele colocou também nos lugares que mais o sistema está precisando. Está, inclusive, ajudando para que pequenos comerciantes tenham acesso a dinheiro. Então, tem alguns que não são bancarizados, mas eles têm aquelas maquininhas. Eles estão correndo contra o tempo para viabilizar que, através das maquininhas, os comerciantes pequenos, aquele da favela, aquele da esquina, que consigam receber. Então, assim, eu não tenho que dizer assim, realmente, né, nota muito boa. Aonde eu tenho alguma, se é que eu posso dizer, crítica, é que eu acho que na política cambial nós estamos sendo muito tímidos. A nossa taxa de câmbio ela tem performado muito pior que os nossos pares. Não tem nenhuma razão para isso. O Brasil não tem alavancagem, nós não temos um balanço de pagamentos ruim. Dinheiro de curto prazo, a grande maioria já saiu, se não, nunca dá para dizer que é todo, mas saiu muito. Aqui no sistema, investidores, ninguém está muito alavancado, não tem fuga de capital, nada. E a gente tem muita robustez de resposta que eu acho que está sendo muito pouco utilizada. É um pouco aquela história de que você comprou um seguro, o sinistro veio, putz, eu estou com dúvida de usar no sinistro. Eu até ouvi de um economista muito importante dizer, não, vamos esperar para depois da crise. Pô, mas a crise já passou. Quer dizer, depois do incêndio, já destruiu tudo. Bom, enfim. Então, a política cambial, eu acho que o Banco Central poderia ter mais intensidade, sem definir uma taxa de câmbio nunca, mas não deixar que a nossa moeda seja tão underperform do que o resto dos países, como o Brasil. E na política monetária, também, eu acho que a gente está muito conservador. O Brasil e Rússia são os únicos países que não estão realmente reduzindo para valer a taxa de juros. Tem até o Caval e eu fizemos um artigo que nos próximos dias vai sair um pouco, dizendo tecnicamente por que nós acreditamos nisso, né? Quer dizer, não é uma questão de opinião ideológica, é uma questão técnica, e não é por outra razão que todos os países do mundo estão fazendo. Eu acho que nós estamos com algumas dúvidas que não me parecem tão que tenha tanta relevância e não tem nenhuma sustentação empírica para que a gente tenha. Então, assim, na política monetária, acho que o Banco Central está sendo tímido também, já está na curva de juros implícita, já uma queda de mais 50 pontos na próxima reunião, mas se este caminho que a gente está vendo aí de mais tempo parado continuar, ele vai ter que fazer muito mais que isso. Eu vou até aproveitar, já que você me comentou do artigo que você e o Caval escreveram, vou voltar para o Caval. Acho que uma das questões que talvez justifique por que o Copom está tímido comparado ao resto do mundo, né? Pegando as palavras do Luiz, sobre a Selic, talvez uma visão de que isso pode comprometer ainda mais a nossa política cambial. E vocês fizeram uma análise, se pautaram em alguns estudos que decompõem esses fatores de condições financeiras, né? Quer falar um pouco disso, Caval? Bom, eu não ia dar spoiler aqui no artigo, né? Mas dado que você já que o Luiz, não, e o Luiz falou, né? Então, bom, eu vou, estou curioso. Eu vou fazer uma outra consideração antes de chegar lá. Fazendo um levantamento, né, do que aconteceu desde da pandemia, né, instaurada, a gente tinha 3 bancos centrais importantes que já estavam, né, no Effective Zero Bound, Lower Bound, o ELB, né, juros negativos na Europa, Japão e Suíça. Depois a eles se juntaram outros 6 BCs que foram para o Effective Lower Bound, né? Estados Unidos, UK, Austrália, Nova Zelândia e Noruega e Suécia, né? Todos em reuniões extraordinárias. Depois a gente pegou um conjunto de 12 bancos centrais de países emergentes, né? Não está o Brasil incluído,
e desses, apenas um não cortou juros, a Rússia, né? A Rússia cortou lá atrás, em fevereiro, mas não cortou na última reunião. E depois desses 12, 7 cortaram, um não cortou, 11 cortaram, sendo que 7 em reuniões extraordinárias, e exatamente metade, 6 deles, estão também fazendo políticas explicitamente ou de QE ou de normalização do mercado via compra de títulos públicos, né? Então, a gente tem um pequeno conjunto de bancos centrais que agiu de forma mais conservadora entre os emergentes, sem reuniões extraordinárias, sem estar atuando ao longo da curva de juros, em que pese que o nosso Tesouro Nacional, dessa vez, né, até nas palavras do secretário Mansueto, o aprendizado que tiveram em 2018 está sendo, né, importante para eles agirem de uma maneira mais eficaz no mercado de dívida. Agora, um dos diagnósticos que está por trás da postura do nosso BC é a ideia de que o problema está muito mais em normalizar o crédito, a liquidez, requisitos de capital, etc., para atuar no spread do que na taxa básica. O problema é menos a taxa básica e mais o spread. Sim, isso é verdade. Inclusive, se você pegar os estudos do Bernanke de política monetária, né, de 20, 30 anos atrás, quando ele formulou o acelerador financeiro, o grande drama de qualquer crise cíclica, não está nem falando dessa agora, é a alta do spread. E a alta do spread pega a pequena e média empresa, né? Então, a ação de política monetária, de juros, ela em grande medida é para, em circunstâncias como essa, dar algum alívio que, inclusive, compense a elevação dos spreads, né? Porque é muito difícil você, nas condições atuais, deixar de ter pressão de spread. Isso está sendo noticiado na imprensa. E aí, o que o artigo coloca é que nós ainda temos uma característica no Brasil que é a grande parte, a grande maioria das operações de pessoa jurídica, seja mercado de capitais, seja as operações nos bancos, né, exceto que é em dólar, é em CDI. E a Anbima mostra que, por exemplo, mais da metade das operações, das emissões de títulos corporativos são em percentual do CDI. Ou seja, o próprio spread ele também é indexado ao CDI. Então, nesse momento, se a gente tivesse que escolher, e acho que não tem, mas se a gente tivesse que escolher entre reduzir a Selic ou atuar no sentido de derrubar a ponta longa, se houvesse esse dilema, a minha ideia é que, para gerar alívio, o que a gente precisa hoje é de alívio financeiro, e não alguém emitir uma debênture de 7 anos, de 10 anos para um projeto de investimento. Não é isso que a gente está precisando nesse momento. Exatamente. Quer dizer, o que a gente tem que ter nesse momento é o alívio financeiro imediato. Vamos, só um ponto da política fiscal. Os estudos mostram que, numa circunstância como essa, o que produz alívio imediato? Diferimento de imposto, né? É na veia. Você adia o pagamento do imposto, né? No dia seguinte você já gera um alívio de caixa, muito mais do que você criar uma linha no BNDES, que o cara vai no banco, que vai ver se o risco de crédito dele, etc, etc. Então, é diferir imposto. E para a pessoa física, o dinheiro chegar na mão imediatamente, né? Ao contrário do que muita gente acha, não dá para fazer política anticíclica subindo investimento. O investimento tem um lag de 1 ano, né, até o projeto ser iniciado, até a obra ser iniciada. Então, as coisas eficazes que hoje a gente pode fazer, na parte fiscal a gente está fazendo. Esse programa de R$600, eu acho que vai ser um programa benchmark no mundo, porque os demais países emergentes e muitos desenvolvidos não têm, né, grande parte da população com cartão eletrônico da Caixa Econômica, que vai lá sacar, né, no interior do Piauí, né? Então, nesse sentido, esse programa acho que vai ser muito importante. Ele tá, ao contrário do que a imprensa está dizendo, eu estou vendo que a implementação está sendo super rápida. Eu já trabalhei no Tesouro. O cara não te dá um negócio para você assinar,
gasta esse negócio aí sem você ter o parecer, se está adequada à legislação, etc., etc., né? E depois a parte ligada também a diferimentos de tributos, que eu acho que virá mais. O Congresso, por exemplo, o deputado Rodrigo Maia falou de manhã que eles vão aprovar um adiamento por 90 dias da contribuição patronal, né? Ou seja, é um dinheiro na veia, né? No sentido das empresas terem esse alívio de caixa, é na veia, né? Na política monetária está faltando aquilo que vai na veia, né? E não vai ser derrubar o juro longo. O que você acha, Luiz? Bom, é difícil acrescentar o que ele já disse. Eu só tendo a concordar completamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, entra em falsos dilemas. Eu acho, pelo menos é uma opinião pessoal, acho que minha e do Cavalo, pelo menos, de que a gente está... É um falso dilema que reduzir os juros, ao invés de ajudar as condições financeiras, pode prejudicar, pode, eventualmente, por um outro raciocínio, que a taxa de câmbio pode depreciar muito. Com a volatilidade da taxa de câmbio atual, o diferencial de juros ou juro, ele não tem a menor relevância. Se a moeda fosse muito estável, esse tipo de questão de carry trade, ou seja, de diferencial de juros, poderia ter alguma relevância, mas com a vol atual é zero. Então, assim, eu acho que, na verdade, nós estamos criando falso dilema e é muito grande o alívio. E tem uma coisa que é um efeito colateral, mas, assim, a gente nem cita isso no artigo, e nem é esse o objetivo, mas, by the way, o custo da dívida pública também cai. By the way, isso também acontece. E se o governo está gastando tanto, também é algum tipo de alívio, tá certo? Eu acho que um dos grandes pontos de divergência é que ninguém sabe muito bem quanto tempo vai demorar a crise, né? Qual é o tamanho da ajuda que você vai ter, né? Eu até recebi uma pergunta aqui da audiência dizendo: será que as pessoas não estão precificando uma crise mais curta? Isso já está aparecendo até no mercado de renda variável. Isso é um ponto importante a considerar. O quanto tempo que essa crise vai demorar? Será que a coisa vai voltar? A gente está olhando alguns sinais na China. Será que vai ter uma nova onda? E aí, dado isso, né, se a coisa demorar mais do que o que a gente imagina, 3, 4 meses, a gente tem fôlego, né? Onde estão as nossas eventuais balas na agulha para uma crise um pouco mais morosa? Olha, assim, eu diria, a gente teve até talvez 15 dias atrás, uma noção de que, olha, não dá para a gente ter este custo humanitário como aconteceu na Itália. Então, não importa quanto custe isso financeiramente ou economicamente, nós temos que fazer tudo. E daí o mundo inteiro foi para a questão de quarentena, etc. E então a noção de que esse troço podia durar muito tempo. Agora, quando as pessoas começaram a fazer um pouco de conta, elas chegaram à conclusão, elas notaram que, olha, se o mundo parar 5, 6 meses, quebra. Não é possível parar tanto tempo. Então, assim, se for isso, quanto vale um ativo? Mais ou menos zero, porque se vai quebrar, o mundo não aguenta tanto tempo parado. Se isso é verdade, então, peraí, vamos aqui, racionalmente ver o que é possível, né? E o que está chegando à conclusão hoje, que o que é possível é que você faça, num tempo relativamente curto, um esforço enorme para, o que eles falam, achatar a curva, ou seja, porque o problema é que os sistemas de saúde não vão aguentar, eles vão colapsar. Então, eu tenho que correr para arrumar mais leitos, respiradores, para poder atender aquele contingente de pessoas que vão ter que acessar o hospital. Então, o que você faz é, você dá um tempo para que isso aconteça, dá um tempo para que apareçam algumas drogas, como já apareceu alguma que vai mitigar, aparentemente, parece que é isso mesmo, vai mitigar um pouco o risco de morte e também o tempo de hospital. E faz isso, passa a testar o máximo que der,
para você poder começar a ser mais seletivo na quarentena. Porque, sendo assim, o que você consegue fazer? Primeiro, desde a data zero, você não pode parar os serviços essenciais, que isso é uma outra coisa. Então, quer dizer, como é que se eu parar tudo, como é que chega o remédio num lugar? As pessoas vão morrer porque não tem remédio. Como é que eu vou? Eu tenho que abastecer, então também não pode ser 100%. Assim, a outra coisa, quer dizer, se eu parar esse tempo e conseguir avançar bem, eu vou ter um colapso menor, mas o custo social é um custo, nada é aceitável, mas é um custo que não desarranja o sistema econômico, porque se você desarranjar o sistema econômico, você pode demorar talvez anos para conseguir retornar, e é um custo humanitário talvez muito pior, porque você tem um extrato da sociedade, inclusive nos países desenvolvidos, que é muito vulnerável, que de verdade elas trabalham hoje para comer hoje. Então, o que acontece? Você para tudo que dá, a não ser as coisas essenciais, pelo tempo mais curto possível, se aparelha o máximo que der. Neste tempo, e enquanto a economia não voltar para o normal, porque ela vai voltar muito lentamente, porque se voltar rápido, você tem a segunda onda do vírus, então você tem que voltar devagar. Você tem que ter dinheiro para abastecer, principalmente as maiores vulnerabilidades. Você tem que colocar o máximo que puder e tem que chegar no lugar certo e tal, que é o que está sendo feito. Então, quando você olha um tempo relativamente curto e depois você vai voltando à normalidade, você vê o tamanho dos pacotes, tanto fiscal quanto monetário, e fala, opa, uma coisa bate com a outra. Não é que não vai ter sofrimento, mas é um sofrimento tolerável. Não, ninguém quer, mas assim, tolerável. Então, as duas coisas ficam mais balanceadas. O que a gente está vendo nos mercados recentemente é um pouco mais esta noção. Primeiro, no lado monetário, como é tudo muito mais rápido, a ajuda, então, o que está acontecendo é que está equilibrando mais o mercado. E segundo, o que está tendo a noção de que, olha, espera aí, não dá para ser um tempo tão longo e vai haver uma racionalidade que, no final, acaba tendo alguma compatibilidade de tamanho entre a ajuda e a necessidade. Sabendo que, enfim, você não consegue chegar em todo mundo, vão ter casualidades assim, muito, muito adversas no caminho. No fundo, né, a gente, apesar de todas as medidas gerarem maior liquidez no sistema, acho que a grande dúvida é se, dado que a gente vive também uma crise de confiança, se com todos esses esforços para atenuar o choque de demanda e de oferta, a gente ainda vai ter um estímulo, à medida que a crise vai diminuindo, para as pessoas, de fato, terem esse crédito concedido, consumirem. Acho que isso é uma dúvida se a gente estiver diante de uma crise mais profunda, né, de confiança, enfim. E a gente já percebe aí um pouco pelo tamanho dos spreads, né, que a gente vê de crédito. Então, acho que você até usou uma fala ontem, Luiz, assim, será que a gente vai viver um trade-off de bem-estar versus PIB? Né? Comenta um pouco o que você quis dizer por isso. A gente vai ter o PIB, não vai crescer, mas a gente vai tentar melhorar o bem-estar. Tá. Não, é o seguinte, quando a gente... no final, o que o mundo quer? O mundo quer gerar bem-estar para a sua população, né? E o crescimento, o emprego, tudo isso, no final, é para gerar isso, o bem-estar. E o crescimento de um país está muito associado ao bem-estar. Né? Então, um país cresce mais, ele emprega mais, o salário sobe, as pessoas vivem melhor. A recíproca é verdadeira, quando você entra em recessão, etc., 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 também acontece. Muito bem. O que está se fazendo de uma maneira muito importante agora com esse pacote todo fiscal e monetário no mundo? Está tentando se desassociar o impacto do PIB com o impacto de bem-estar. É mais ou menos o seguinte, é como se eu saísse na rua, tivesse 30 graus de temperatura negativa, ou seja, eu em menos de um minuto, se eu tivesse
sem casaco eu poderia morrer, e eu coloco um casaco, não é um casaco provavelmente suficiente para os 30 graus abaixo de zero, mas ele me dá uma sobrevida muito boa, com algum sofrimento, algum frio. Então, você desassocia, a sensação da sociedade é muito melhor. Então, por exemplo, eu vou ficar sem salário, mas se eu receber os R$600 aqui no Brasil, no caso de famílias, até 1.200, no caso dos Estados Unidos, $1.200, etc., eu vou sobreviver. Então, assim, é bom? Não é bom, mas eu descolo de não ter um centavo, porque eu perdi meu emprego, não tenho poupança, nada, do que eu consigo viver. É um pouco essa a noção. Não sei, Cavalo, você gostaria de comentar? Ia perguntar. Oi, eu acho que a gente tem ainda muita dúvida, né, sobre o que vai ser esse pós-crise, né, até porque acho que está claro que a gente não vai ter uma recuperação em V, né, no sentido de termos já no final do ano, no início do ano que vem, uma normalização, né. Hoje eu vi um executivo da Fiat no jornal dizendo que ele acha que a venda de automóveis esse ano vai cair 40%, porque passada a pandemia as pessoas vão querer recompor orçamento familiar, vão ter outras prioridades e não a compra de automóveis, né? Então, acho que o efeito disso ele vamos dizer, provavelmente mais prolongado, né, do que a gente gostaria de supor. Eu não estou me sentindo confortável com projeções muito otimistas com relação a 2021, né? Por isso que a gente mantém aí um número de 2%. Vai ter payback? Vai, mas vai ter muita cicatriz, vai ter muita perda de renda, de desemprego, né, de confiança, investimentos retardados. Então, eu acho que tem um efeito aí mais prolongado, né? E aí a gente não sabe se esse mundo vai se tornar mais solidário, menos solidário, né? Eu estava ouvindo um professor italiano falando esses dias que na Europa os sinais são de mais solidariedade dentro dos países, mas de pouca solidariedade entre os países da zona do euro, né? E aí só queria complementar um assunto com relação à política monetária, né? Que o que a gente deveria esperar nesse momento também, né, frente a esse choque muito forte de demanda, né, é que a gente tivesse uma queda da taxa de juros de equilíbrio de curto prazo, né? E nesse sentido, o que a gente está vendo agora é que o juro real ele vai começar tudo mais constante a subir, porque as expectativas de inflação estão desabando nesse contexto, né? Nós estamos com 1,9 para esse ano, 3,3 no ano que vem, esse ano já tem gente no intervalo mais de 1 a 1,5. Então, num contexto em que a taxa de juros neutra de curto prazo, né, deve estar caindo, talvez até para níveis negativos, né, a gente está tendo risco na margem de alta da taxa de juro real por conta, em tese, da sinalização de manutenção de juros, além da queda das expectativas inflacionárias, né? E para o médio e longo prazo, uma outra ideia que eu queria colocar, o que está aparecendo aí com relação ao contexto de países desenvolvidos é que parte desse aumento da dívida vai ser pago via repressão financeira, né? O que se quer dizer com isso? É um mecanismo mediante o qual o Banco Central ajude na equação do problema, né? Quer mantendo juros baixos por mais tempo, quer atuando também no juro longo, né? Para evitar que ele fique alto com compra de dívidas, ou quer mesmo, né, usando o seu balanço e absorvendo aí parte do risco, né, de mercado de colocação dessa dívida. Então, nesse contexto, eu chamo atenção para um fato que é muito importante, tomara que o Congresso tenha sensibilidade para isso, que é a aprovação dessa PEC, que foi proposta permitindo ao BC comprar crédito e também títulos públicos dentro de uma postura
de uso do seu balanço, né, para atenuar os efeitos da crise. Acho que dos dois, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é ele poder comprar título público, né? Porque a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico haverá todo tipo de restrição e cautela para que ele não corra risco de crédito de forma significativa, tal. Então, em que pese isso ser uma inovação que é importante, o mais importante é a gente pensar nele poder atuar, né, na compra de títulos públicos e garantir, né, nesse curto prazo e provavelmente no médio prazo também, né, que a gente tenha alguma ação do Banco Central também no sentido de ajudar na equação de saída dessa crise, né, garantindo aí juros mais baixos ao longo da curva também, como a gente viu na experiência da Europa, né? Quer dizer, os países endividados lá da periferia da Europa acabaram se beneficiando muito, né, da política do ECB e de anos e anos e anos com juros baixos, né? Eu via esse professor italiano dizer esses dias que, coincidentemente, a expectativa de aumento de emissão de dívida na Itália, que deve ser de cerca de 120 bilhões de euros esse ano, vai ser toda adquirida pelo ECB, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar nesse tipo de coisa também. Já que você, Caval, trouxe, né, várias dessas reflexões com base no que a gente tem visto em outros países, acho que para a gente já se caminhar aí para um encerramento, acho que uma boa pergunta para a gente finalizar essa discussão, que já foi trazido um pouco, né, um pouco na fala do Luiz, na sua fala, Carlos, o que mais que a gente aprende do ponto de vista dessa crise, né? O que vão ser os mercados? Claro, é um exercício futurista, mas tem aí gente com experiência, vocês dois, para a gente fazer esse exercício juntos. O que a gente vai aprender com essa crise do ponto de vista das empresas? A globalização vai ser reforçada, não vai ser? A questão toda ESG, que conceitos vão mudar? O que vocês olham um pouco aí do ponto de vista de futuro e até do ponto de vista de se aprender, né, com essa crise, o que a gente faz com política econômica? Vou deixar vocês falarem. Quer começar, Caval? Que você é nosso convidado. Não, Luiz, vai você primeiro, que a parte de mercado é mais você. E depois você, tá ótimo. Tá, é que eu acho que essa pergunta ela é menos mercado, né? E ela é mais assim, quer dizer, qual o legado dessa história toda? Eu lembro que teve um desses talks do Bill Gates, de 2015, que ele disse, olha, o problema do mundo, que o mundo vai enfrentar, né, um futuro grande problema, não vai ser guerra, não vai ser isso, não vai ser aquilo, vai ser uma pandemia. Por quê? Porque não é que o mundo está mal preparado, ele não tem preparação nenhuma para isso. Zero. Bom, não é que veio uma pandemia? E, assim, pelo menos na minha opinião, a sorte é que é uma pandemia que espalha muito, mas ela tem uma taxa de mortalidade baixa. Imagina se fosse a taxa de mortalidade do ébola ou algum outro. Seria uma coisa, enfim. Então, um legado é que o mundo se deu conta que esse troço é de verdade. Então, às vezes, precisa levar um chacoalhão, né? Isso também na nossa vida, às vezes isso acontece, né? Precisa levar um chacoalhão para levar as coisas a sério. Então, primeiro, eu acho que o tema de saúde, pandemias, etc., ele vai para a ordem do dia, ou seja, nós vamos ficar mais preparados para um caso desses no futuro. Eu acho que toda a questão de saúde, mas não só de saúde, mas também de meio ambiente, etc., também virá, claro que não agora é o seguinte, apaga esse incêndio, vamos cuidar de todo o impacto humanitário e social dessa situação, mas depois, quando o mundo começar a poder olhar para frente, ele vai falar, opa, deixa eu cuidar de coisas aqui que eu achava que estavam muito lá para o longo prazo, porque talvez não estejam tão assim. A outra coisa é na medicina, né? O que está se gastando hoje para encontrar soluções, e a gente sabe como funciona, né? Você procura uma coisa, em geral você encontra, às vezes, aquela
solução, mas se encontra um monte de outras. Então, também, nessa área, eu acho que teremos grandes avanços. Eu acho que teremos também, numa questão de hábito, né, o hábito das pessoas está mudando. Nós estamos aqui conversando e tem muita gente junto aqui conosco, e, no final, depois de algum tempo, você fica confortável. Quer dizer, não é a mesma coisa, claro, principalmente nós latinos, adoraríamos dar um abraço, mas você consegue conversar. Eu, fim de semana passado, foi até a ideia do meu irmão, nós fizemos uma reunião em família. Minha mãe estava num sítio que tem perto, meu irmão numa casa. Foram 5, vamos dizer, núcleos familiares que se encontraram. Nós ficamos lá 1 hora conversando, foi delicioso. Claro que não é a mesma coisa que presencialmente, mas o hábito de usar essas ferramentas que já estão tão desenvolvidas vai aumentar muito. Visitas presenciais vão ser provavelmente menores, e coisas desse tipo. Então, eu acho assim, uma série de hábitos, por exemplo, a compra por online, com certeza vai ganhar um impulso a partir daqui. Então, uma série de coisas que a gente tinha um hábito de fazer, que a gente teve que mudar o hábito, vai transformar a maneira da gente fazer as coisas. Tá? E uma coisa que você comentou, né, dessa tendência, pelo menos preliminar na Europa, de uma fraternidade maior dentro dos países e menor entre os países, eu vou dizer, isso eu não acho que será uma tendência para o mundo, não. O que eu acho é que o mundo que ele estava vivendo, inclusive isto, quer dizer, estava cada vez mais nacionalista, aquela história America First, sabe? Os países estavam mais pensando em si, e eu acho que, como esse foi um problema comum, eu acho que a tendência será o mundo pensar mais de novo em comum. Falar, no final de contas, essa terra é uma só. Então, eu acho que esse espírito vai ficar mais equilibrado, pelo menos do que ele era até então. E, Luiz, eu queria até acrescentar, né? Se por um lado as pessoas dizem que foi a globalização que propagou o vírus, é justamente a conexão que, ao meu ver, vai ser um dos grandes aprendizados da crise, né? Se você olhar, por exemplo, quando a sociedade civil começou a se mobilizar para tentar fazer os recursos chegarem nas comunidades, agora a gente vai ter uma discussão como fazer o crédito chegar, como fazer o recurso do governo chegar, a gente percebe que os ecossistemas que estão mais integrados, inclusive empresas que conhecem melhor o seu ecossistema de clientes, os seus ecossistemas de fornecedores, elas estão sendo muito mais efetivas para aprender e reagir. Né? E acho que o mesmo vale, então acho que vai ter uma intensificação profunda da questão da conexão. E acho que eu acrescento essa questão do ESG, né, que é um tema que a Mauá quer intensificar cada vez mais conhecimento a respeito e, de preferência, com mais pessoas nessa agenda. Certamente, depois que tudo isso passar, vai ter altas correlações entre o impacto de uma doença como essa e a qualidade de vida nas cidades. Questão de poluição, a questão toda vinculada ao nosso dia a dia, né? Então, acho que essa questão vai ganhar muita importância. Acho que as empresas vão mudar profunda, vai ter novos negócios e indústrias que vão surgir, todas elas ligadas à mobilidade, interação, né? Tudo que tem a ver com esses recursos que a gente está aprendendo nessa crise, né? Vis-a-vis aí a gente hoje aqui. Então, reforço e trago essa ênfase aqui, que a conexão tem sido, né, aos meus olhos, que tenho acompanhado vários movimentos, inclusive da sociedade civil, o grande caminho para a gente conseguir ser efetivo na ajuda. Caval, e você, topa encerrar aí com a sua visão? Bom, acho que assim, a gente passou pelo 11 de setembro, a gente nunca mais, né, deixou de respeitar protocolos de segurança super rígidos aí nos voos aéreos. A gente teve a crise financeira, tivemos aí uma mudança completa no sentido de ter agora os BCs como guardiões da estabilidade financeira, e sem dúvida nós vamos ter aí uma situação bem diferente no sentido de enfrentar esse tipo de coisa, de pandemias e tal, daqui para frente. Mas do lado mais, vamos dizer, econômico, né,
eu acho que essa crise vai acentuar a tendência da estagnação secular do Summers. Eu acho que a crise de 2008 já foi uma crise que, na sua saída, levou uma taxa de poupança, né, global mais alta do que você tinha antes, essa busca por ativos seguros e redundando em taxas de juros, né, estruturalmente muito baixas, né. Eu acho que quem foi pego desprevenido nessa crise, um empresário que quebrou, uma família que está passando por... E eu tenho familiares, amigos que estão, de fato, desesperados, né, com esse lockdown. Eu acho que todo mundo vai perceber que precisa também poupar um pouco mais, né? Que o Black Swan, ele é verdadeiro, ele acontece mesmo de tempos em tempos, né? Então, então eu acho que isso, infelizmente, vai contratar um crescimento, né, da economia global mais baixo do que ele seria caso não viesse essa pandemia. E aqui no Brasil, acho que tem um ensinamento que o secretário Mansueto colocou, a gente tem um grau de rigidez no orçamento tão absurdo que 95% é obrigatório, que quando a gente quer gastar, a gente tem uma pandemia, né, e precisa gastar, tem todo tipo de restrição e você não consegue cortar nada, né, para colocar no lugar o gasto emergencial. Ele tem que ser acima daquilo que você já gasta, porque é tudo amarrado obrigatório, né? E com isso o investimento público, né, inclusive na parte de saúde, inclusive em coisas que poderiam ter a ver, né, com qualidade de vida das pessoas, que poderiam estar, vamos dizer, mais resilientes a essa pandemia, são baixíssimos, tendendo a zero. Então, acho que para o Brasil, ou a gente encara essa pandemia como um sinal de que a gente está fazendo tudo errado há muito tempo na parte fiscal e precisa avançar no sentido de desconstruir essa pandemia do gasto obrigatório que a gente tem, esse câncer que a gente tem, para ter espaço para, inclusive, numa hora dessas, reagir de forma mais eficaz e mais tempestiva com mais gasto emergencial, ou a gente vai ficar patinando nesse crescimento de 1% que a gente já está tendo há muito tempo, né? Ou talvez nem isso, né? Então, acho que o meu ceticismo é que a gente vá sair talvez a gente saia dessa crise mais unidos e mais conscientes de problemas sociais e tal, etc. Mas provavelmente nós vamos estar contratando um crescimento estruturalmente mais baixo. Bom, eu quero agradecer muito Carlos Caval, do Asa Bank, Luiz Fernando Figueiredo, Mauá Capital, agradecer toda a nossa audiência de amigos, investidores, clientes, dizer que essa é a nossa primeira live de várias, a gente quer trazer mais convidados, a gente, no fundo, quer ter a chance de conversar com o nosso ecossistema, principalmente os nossos clientes, num momento importante para a gente informá-los, para a gente refletir profundamente de forma estruturada sobre o que está acontecendo, e nada melhor do que ter pessoas com a formação, a experiência de nossos convidados, como foi o Carlos hoje. Então, mais uma vez, Carlos, obrigada. E nós vamos voltar, esse é o primeiro live, teremos outros pela frente. Agradeço a todos, boa noite. Obrigado, boa noite a todos também. Abração, tchau, tchau.